Neemias capítulo 2. Tia, Verso. Conseguiu não? Neemias 2, o verso 11. Coloca. Fala para você colocar o texto primeiro. Vou ler aqui, depois ela vai colocar lá. 2:11. Cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, o que fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sanbalate, o Horonitas, Tobias, o oficial amonita, e Gessem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Amém? O tema da mensagem, eu vou continuar numa quarta bem recente, eu comecei e não terminei. O tema da mensagem que Deus quer falar conosco é: levanta-te, porque grande é a obra. A época de Neemias era um período de crise espiritual, onde os muros de Jerusalém estavam todos derrubados, muros esses que simbolizavam a presença de Deus, simbolizavam a honra, segurança. A cidade de Jerusalém foi destruída, foi invadida pelos babilônios, e a gente percebe que essa destruição ela veio por causa do juízo de Deus, devido à desobediência do povo que era persistente. E nesse contexto de ruínas, Deus ele levantou Neemias, um homem que era um simples copeiro do rei. Ele era um simples copeiro do rei da Pérsia, um homem que não tinha prestígio, que não tinha influência política, militar, mas a gente percebe que Neemias ele carregava no coração dele um profundo zelo pela restauração da obra do Senhor. E o que eu vejo é que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele não levanta grandes homens, pessoas conhecidas, pessoas que conhecem, que dependem apenas da sua sabedoria e do seu conhecimento. Não, Deus ele sempre levanta pessoas pequenas, mas é do pequeno que o Senhor faz ser grande, porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são, para confundir aquelas que são. Então Neemias foi usado, aleluia. Ele está numa moda de dizer ai, ui, está doendo, cair. Menino quando vai crescendo. E Neemias, ele não tinha prestígio, era um homem simples, um simples copeiro do rei, não é? Mas faltava para ele
recursos para reconstruir a cidade, mas não faltava para esse homem sensibilidade, não faltava fé, não faltava sensibilidade espiritual. A missão desse homem ia muito além daquilo que era simplesmente construir uma obra material. Deus chamou Neemias para restaurar a fé e a esperança de um povo. Então muitas vezes eu percebo que Deus coloca a gente em determinadas situações e lugares para restaurar a fé e a esperança de alguém. Às vezes é na cidade, às vezes é no trabalho, às vezes você senta do lado de vamos supor, uma pessoa está andando de ônibus, ela senta do lado de alguém que está precisando. Certa vez, na última viagem que eu fui, eu sentei, fui para Porto Seguro, eu sentei no avião, eu sempre gosto do corredor, eu não gosto muito de ficar olhando a janelinha não, a janelinha fica quieta lá. E aí eu sentei aqui e do outro lado do corredor tinha uma mulher que estava aos prantos, ela estava realmente chorando, e ela estava com a Bíblia em cima da bolsa, e ela sentou no meio, e as duas crianças dela, uma na janela e outra no corredor. Eu percebi ali, eu comecei ali meio curioso, né, a fazer a leitura labial do que ela estava fazendo. Eu percebi que ela estava orando, estava rezando, sei lá, estava conversando com Deus. E eu vi a Bíblia, eu pensei assim, deve ser crente, então crente conhece crente. Então eu peguei e falei assim para ela, irmã, moça, isso aí que a senhora já está passando, esse medo aí eu já passei, e graças a Deus Deus tem me curado, me fortalecido. Para resumir a história, a Bíblia diz assim: a consolação que você foi consolado, você vai consolar outras pessoas. Então Neemias, ele foi levantado por Deus não só para restaurar paredes, pedras, não. Neemias foi levantado para restaurar a fé de um povo. Ele entendeu que se tivesse pedra, parede, muro, mas não houvesse fé, não adiantaria nada. Então às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e nós nos preocupamos tão pouco em alimentar a nossa fé através da palavra. E às vezes a nossa fé fica muito frágil, ela fica muito espiritualmente em ruínas. Então o chamado de Neemias é o mesmo chamado que Deus tem para mim, é o mesmo chamado que Deus tem para você, porque ele disse assim: vamos construir juntos os muros de Jerusalém. Então não é só erguer paredes, é erguer espiritualmente a vida de pessoas. Quem sabe a nossa vida está precisando ser erguida espiritualmente, porque a gente, com o passar do tempo, a nossa vida a gente vai se preocupando com tantas outras coisas carnais e materiais, que a vida espiritual ela vai ficando meio de lado, vai ficando meio relaxada e ela vai entrando em ruínas. E aqui eu vou, em rápidas palavras, falar o que Neemias teve. A primeira coisa que Neemias nos ensina, é que ele teve a consciência da realidade que a cidade estava passando. Porque o texto diz ali: vede a miséria em que nós estamos. Ele não fecha os olhos para a situação, ele reconhece que havia vergonha, ele reconhece que havia ruína, ele reconhece que havia desolação, e além disso ele reconhece que havia uma necessidade urgente de mudar. Quando nós temos a consciência de que precisamos mudar, já é o primeiro passo para o Senhor agir. Porque Deus ele não vai agir enquanto nós não o buscarmos. A Bíblia diz: o que pede, recebe. O que bate, a porta abre. O que busca, o Senhor se deixará achar. Então a gente percebe que a primeira coisa que Neemias fez, ele admitiu que a cidade estava vivendo em ruínas. Nós precisamos entender que o primeiro passo que ele teve foi admitir: olha, nós estamos em miséria, nós estamos passando por grandes dificuldades e por isso nós precisamos fazer alguma coisa para mudar. Só que muitas vezes nós tentamos esconder os nossos muros espirituais, que eles estão caídos, e nós muitas vezes fingimos que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Por que muitas pessoas às vezes entram em colapso emocional, espiritual, né? Hoje a psicologia chama de burnout, né? É o cansaço extremo, a pessoa fica sobrecarregada.
Um dos motivos, ao meu ver, é que a pessoa ela finge que está tudo bem. Ela tenta guardar para si dores que ela está sentindo ao invés de colocar para fora. E só após quando ela admite que está doente, que precisa de ajuda, que está tudo errado, que ela vai encontrar a cura. Então a primeira coisa que Neemias fez, ele teve a consciência da realidade que Jerusalém estava enfrentando. Ele disse: olha, veja a miséria em que nós estamos, então nós precisamos deixar de viver por aparência, porque Deus não age em corações que vivem de aparência, Ele age em corações quebrantados. Então reconheça que você precisa mudar, reconheça que tem alguma coisa errada, reconheça que tem alguma coisa destruída na sua vida. Reconhecendo é o primeiro passo para você pedir ajuda para Deus. Enquanto você e eu tentarmos fingir que está tudo bem, nada acontecerá. Entra, querido. Abre a porta então, só para você ouvir um pouquinho. Abre aí um pouquinho. Está ouvindo? Então tá bom, você está tranquilo aí? Então, a segunda coisa que o texto nos mostra, Neemias, ele chama, está duplicado? Não, é o 2, chama todo o povo para a ação. Então deixa, está errado lá, mas eu falo aqui, vocês prestem atenção. Na época de Jesus não tinha PowerPoint. Fui falar com o homem e foi embora. Devia ter deixado ele lá. E chamar ele para dentro e ele foi embora. Neemias, outra coisa que o texto nos ensina, ele chama todo o povo para a ação. O verso 2, capítulo 2, verso 17, ele diz assim: vinde, pois, e reedifiquemos os muros. Ou seja, ele não ficou apenas no diagnóstico. Qual que era o diagnóstico? Tem miséria, está destruído, precisamos mudar, temos que fazer alguma coisa. Esse era o diagnóstico. Era a mesma coisa você ir num médico e o médico vai te dar um diagnóstico: olha, você está com esta enfermidade, mas se você não fizer aquilo que é tratar a enfermidade, não vai adiantar. Então, depois de mostrar a realidade, ele disse: olha, a cidade está em miséria. Depois que ele fez isso, ele fez um convite para o povo: nós precisamos reedificar esse muro, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar essa situação. Então a fé, ela não pode se limitar simplesmente a observar. A fé que se limita a simplesmente observação, ela não gera transformação. Neemias disse que era hora de agir. Então às vezes nós só ficamos nessa observação: eu preciso mudar. É o tal da dieta, né? A gente pega e olha assim: eu preciso fazer uma dieta. Preciso fazer uma dieta. A gente sabe que precisa fazer. Qual que é o dia da dieta? Segunda-feira. A gente joga sempre para segunda, só que essa segunda nunca chega, não é? Então a fé que se limita a apenas observação, não vai haver a transformação. Nós temos que entender que fé exige ação. Vamos analisar algumas passagens bíblicas. Moisés, o mar só se abre quando ele caminha, não é? A fé de Daniel fez com que o leão jejuasse. O leão ficou com fome aquela noite. A fé dos amigos de Daniel fez com que o quarto homem na fornalha aparecesse lá. Mas Deus não livrou eles dessas situações. Deus permitiu que lá eles estivessem para que a fé fosse manifestada. Então a gente percebe que Neemias, ele não esperou que outros tomassem a frente da situação. Ele vai, analisa, observa e ele assume a responsabilidade. Então muitas vezes nós temos que entender o seguinte: tem coisas que é para ser feitas sozinho, mas tem coisas que nós não vamos conseguir fazer sozinho. Por quê? A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, é melhor ser dois do que um. Dois tem melhor paga do seu trabalho. Dois, se um cair, o outro ajuda a levantar. Dois, se um estiver com frio, chega perto do outro e esquenta. Então o que a gente precisa entender? Que a restauração de Jerusalém, no caso de Neemias, exigia esforço
em conjunto, trabalho coletivo. A obra de Deus, ela não pode, não deve, e é impossível fazer a obra de Deus sozinho. Eu digo isso por experiência própria. É cansativo e é muita coisa a ser feita. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse assim, que nós somos um corpo, mas esse corpo tem vários membros, e cada membro tem a sua função no corpo de Cristo. Agora a pergunta que fica é: você é um membro do corpo de Cristo? Aí você pode responder: sim. Tá bom, você é um membro do corpo de Cristo, mas você está exercendo a sua função no corpo de Cristo? Porque se for um membro do corpo de Cristo, mas não está exercendo a função, é a fé que se limita a observar. Só olha, está precisando fazer isso, está precisando fazer aquilo, está precisando pegar o copo no chão, está precisando passar o pano no chão, está precisando visitar o irmão. Mas aí sempre transfere para quem? Pastor vai, pastor faz, pastor isso, pastor aquilo. Só que eu não consigo fazer tudo sozinho. Por isso que você tem que assumir. Por isso que o Senhor está chamando todo o povo para ação. Amém? Outra coisa que o texto nos mostra é que Neemias, vê se tem esse aí, tinha um Deus, fé em Deus maior do que os seus problemas. Esse aí está certo. Neemias tinha uma fé maior do que os seus problemas, um Deus maior do que os seus problemas. Ele disse: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Só isso já deu vitória para Neemias. Ele sabia que a obra era grande demais por esforço humano, então ele entendia que o êxito de reconstruir Jerusalém só viria se Deus tivesse a intervenção de Deus. Ele poderia ter mão de obra, os materiais necessários para reconstruir, as pedras, os profissionais necessários para cada área, não é? Mas se ele não tivesse a intervenção de Deus, nada disso adiantaria. Aí eu me lembro de Salmo 127: se o Senhor não vigiar a casa, é vão o trabalho da sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, é vão o trabalho daqueles que edificam. Aí eu me lembro de Pedro na pesca maravilhosa. Primeiro ele tentou, conhecia mar, conhecia maré, conhecia vento, conhecia barco, conhecia rede, conhecia peixe, sabia onde não tinha, onde tinha peixe, mas foi lá pelo esforço humano, voltou de mão vazia. Nem uma lambarizinha ele pegou, nem uma piabinha ele pega. Se você analisar o texto, há uma sequência de coisas que Jesus faz antes de dizer vai lá e pesca de novo. Primeiro Jesus sobe no barco de Pedro. Primeiro Jesus sobe no barco de Pedro, prega a palavra, Pedro ouve a palavra, a fé não volta vazia, assim como a chuva desce, rega a terra, a palavra de Deus nunca volta vazia. Pedro ouve, a palavra entra no coração, gera fé naquele homem que estava desanimado, lavando as suas redes, já ia embora. Certamente ele ia voltar de mão vazia, certamente ele tinha dívida, tinha funcionários para pagar, porque ele era o empresário da pesca. Desânimo, abatimento, tristeza, vergonha de voltar de mão vazia. Mas o que acontece? Jesus disse para ele, se você ler o texto, lá diz assim: faze-te ao alto mar. Jesus estava dizendo para ele assim: vai para o alto mar agora. O que você entende com isso? Que Jesus mandou ele fazer uma coisa diferente daquilo que ele estava acostumado a fazer. Então, se não houver a intervenção divina, você pode ter todo o conhecimento e capacidade do mundo, ter diploma, ter estudo, ter conhecimento, conhecer a área, conhecer as pessoas, conhecer o comércio, conhecer a situação, mas se o Senhor não edificar, seu trabalho vai ser vão. Se o Senhor não te ajudar, seu trabalho vai ser vão. Por isso que o salmista diz que o Senhor é o meu pastor. Por isso que Neemias disse: o Deus dos céus é quem vai me fazer prosperar. Porque ele entendia que quando Deus está à frente, nada pode impedir. Então a obra de Deus, ela sempre começa na fé e termina na vitória. Nossa força ela é muito limitada. Por isso que Neemias tinha fé em um Deus que era maior do que os problemas dele. Então eu não sei qual é o seu problema, mas às vezes você está tentando pela força do braço,
Maldito o homem que confia no homem, disse Jeremias 17. Às vezes a gente espera das pessoas: fulano de tal vai me ajudar. Vem a decepção, vem a frustração, vem a tristeza, porque o salmista diz no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. Ele não disse: eu elevo os meus olhos para o irmão que está do meu lado, para o meu patrão, para o governo, para quem tem dinheiro. Não, ele disse: eleva os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. E Neemias, ele confiava num Deus que era maior do que os problemas dele, porque nós temos que reconhecer que o problema que Neemias tinha era muito grande. Era espiritual, moral, físico, geográfico. Se você leu, prestou atenção aqui, ele chegou num lugar onde o cavalo dele não passava. Ele faz uma inspeção no muro, ele teve que dar a volta para chegar onde ele chegava. Era geográfico, era muito grande, era uma obra gigantesca para ser feita. Se ele não tivesse o auxílio de Deus, a ajuda das pessoas, nunca ele teria construído e terminado essa obra em tempo recorde. Se eu não me engano, foi 120 dias, alguma coisa nesse sentido. Foi muito rápido. Isso mostra que quando há união, o Senhor se manifesta. Outra coisa que o texto diz, veja se tem Neemias, esse aí está certo. Neemias dá uma resposta ao inimigo. Ele diz assim: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Olha a confiança dele de novo. Por que ele disse isso? Quando ele começa a reconstruir, surge zombaria, críticas e oposições. Através de quem? Sanbalate e Tobias. Então Sanbalate, Tobias e Gésem, eles tentaram enfraquecer a fé de Neemias através da zombaria, do escárnio, da dúvida, gerando medo. Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer alguma coisa e alguém questiona as nossas intenções, as nossas vontades, isso desanima a gente. E normalmente esse tipo de zombaria, questionamento, crítica e oposição, ela não vem de longe, ela sempre vem de perto. Jesus foi claro em dizer que os inimigos do homem são os da própria casa. Aqueles que tentam nos desanimar são sempre aqueles mais próximos, aqueles que a gente ama, aqueles que a gente confia, aqueles que a gente espera uma mão amiga, um braço estendido, para dizer assim: olha, eu sei que é difícil, mas você precisar de mim, eu vou estar ao seu lado. Mas normalmente essas críticas para enfraquecer a fé e diminuir a obra que Deus quer fazer em nós, vem de pessoas próximas. É só olhar para 1 Samuel capítulo 17. Lembra quando Davi foi levar comida para os seus irmãos no acampamento? Quando ele chega lá, o irmão dele pega e questiona a ida dele lá, dizendo: você veio aqui só para aparecer e tal. E ele foi usado para destruir o reinado ali dos filisteus através de Golias. Então Neemias, ele não se deixa abalar, porque sempre que você dispor, olha aqui, isso aqui é interessante, todas as vezes que você quer fazer alguma coisa nova na sua vida, vai surgir pessoas que vão ser vozes do desânimo para você, pessoas que querem questionar a sua fé, criticar a sua escolha, duvidar do seu trabalho, duvidar do seu chamado. Porém, a nossa resposta não pode ser desistência, tem que ser perseverança. Olha, quem não concorda com o seu propósito, o propósito de Deus na sua vida, eu te dou um conselho: essa pessoa tem que ser deixada de lado. Você tem que cortar vínculo, cortar laço com essas pessoas. Eu já fiz muita limpeza na minha vida. Você tem que limpar amigos, até irmãos de igreja. Você tem que, já não serve mais, porque a gente tem que entender que na vida é sempre ciclos. Amém? Então, ao invés de desistência, busque a perseverança. Então, se tem alguém tentando te desanimar, você vai dizer para essa pessoa: diga só uma vez: o Deus do céu, dos céus, é quem vai me fazer prosperar. Pronto. Você não deve satisfação, você não deve explicação.
fique em silêncio, dobrado o joelho, como sempre, continuando na fé, continuando na perseverança. Aí aquele jargão que muitos dizem, né? Quando acontecer, muitos vão dizer que foi sorte. Não é? Eu vi um vídeo, um rapaz, uma moça, vídeo assim de humor. Uma moça chega no rapaz que tinha pedido para orar com ela, quando é assim é para namorar, né? Aí diz que essa moça chega no rapaz e fala assim: olha, irmão, não sei lá o nome dele, José, vamos pôr José. Olha, irmão José, aquele tempo que você me pediu para orar com você, eu não quis, tal, mas agora eu não sei o que aconteceu, agora eu quero orar com o irmão. Aí mostra a outra parte, o irmão José de joelho na cama dele, dizendo: Deus, vai lá e toca na fulana, na ciclana, e o Espírito Santo convenceu. Então, a nossa luta não é contra a carne, nossa luta é espiritual, ela não é carnal. Amém? Outra coisa, isso aí é importante, isso aí eu oro já tem muitos anos para que aconteça. O povo atende o chamado de Neemias, o povo se une. Olha o que o povo diz: se disseram, levantemo-nos e edifiquemos. Quando ele apresenta o estado que estava, ao invés de... e ele apresenta a visão que Deus tinha dado para ele, o propósito que Deus tinha dado para ele, o que acontece? Ele não encontra indiferença, ele recebe uma resposta cheia de disposição do povo. O povo não ficou admirando as palavras do líder que era Neemias, eles se levantaram para agir. Então é o que eu disse no início, tem muita gente que só fica na observação, só observa o líder sofrer, o pastor sofrer, só observa alguém precisando de ajuda e não faz nada, não é? Eu sempre costumo dizer que a gente lá em casa tem uma brincadeira entre nós. Vou te explicar de onde surgiu essa brincadeira entre nós lá em casa. Uma vez eu estava pintando aqui a igreja e os meus orelha seca, os meus serventes, eram sempre o Mateus, meu filho, e o meu sobrinho, Luiz Felipe. O Luiz Felipe morava com a mãe, o mais velho, aqui em Goiânia, e ele ia passar as férias em casa. Aí eu tenho 2 peão para trabalhar para mim. E eu vinha pintar a igreja, e a gente sabe que aqui não é pequeno, né? Pintar aqui lá em cima é muita coisa. E aí um dia eu peguei e pus no grupo da igreja e falei para o Mateus assim: tira uma foto aqui eu pintando a parede e põe no grupo da igreja. E o que acontece? Põe no grupo da igreja e escreve o versículo. Neemias disse: grande é a obra, não, Jesus disse: grande é a obra, mas poucos são os ceifeiros. Qual que era o intuito da postagem no grupo da igreja? Despertar pelo menos os irmãos, né? Para vir me ajudar e eu fazer alguma coisa, né? Para ajudar. Aí, um irmão pegou e postou a maldita mãozinha. Já viu aquela mãozinha assim, que você tem assim? Escreveu assim: que bênção, pastor. Aí o pastor teve que contar até 1.200 para não falar o que estava sentindo e pensando. Aí a gente lá em casa sempre fala assim: é culpa do pastor. Tudo é culpa do pastor. Mas Neemias, ele não encontra um povo omisso, um povo de braços cruzados. Porque a gente precisa entender que a obra ela precisa de unidade. Deus não nos chamou para sermos consumidores, mas para sermos construtores. Porque o que Neemias entendeu aqui? Que a contribuição de cada um realiza a reconstrução espiritual, familiar e ministerial. A unidade. Então é cada um fazendo o seu papel. Que você hoje possa dizer: vamos fazer alguma coisa em prol do crescimento da igreja, em prol do crescimento da obra do Senhor na face da terra, porque é isso que o Senhor espera de nós. E para encerrar, passa. Não está aí.
Neemias tinha certeza do sucesso. Por que ele tinha certeza do sucesso? Porque quando ele começa a obra de reconstruir Jerusalém, ele tinha convicção de que não se tratava de um projeto humano, se tratava de um projeto de Deus. E sendo a obra de Deus, a certeza de sucesso é 100%, 90% não, 100%. Sabe por quê, queridos? Guarde isso que eu vou te dizer. Nós não lutamos pela vitória, nós lutamos em vitória. Por quê? Nós somos mais do que vencedores. Nós não lutamos pela vitória, nós já lutamos em vitória. Então Neemias confiava que a obra sendo de Deus, o sucesso seria certo. Filipenses 1,6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Então quem segue o propósito de Deus, pode ter certeza que é garantia de sucesso. Você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, está fazendo o que Deus te separou, certeza de sucesso. Amém. Agora, se está fazendo segundo a vontade própria, certeza de derrota, de fracasso. Aí eu não posso passar a mão na cabeça, aí vai dar errado. Amém? Vamos ficar de pé, por gentileza. A obra na nossa vida é muito grande e nós precisamos reconhecer que nós precisamos do Senhor. Amém? Então hoje você vai dizer: Senhor, a minha vida está como Jerusalém, está uma tribulação, um problema, uma dificuldade, não é? Eu preciso reconstruir, eu preciso mudar, e eu peço que o Senhor mude a minha vida nessa noite. Vamos orar? Hoje não tem os meus tocadores, um está lá em cima, outro está no meio, então você vai sem música mesmo. Eu oro alto aqui, você não ninguém ouvir sua oração. Meus tocadores. Não precisa não. Precisa não, vamos embora. Fecha o olho. Deus precisa de muita coisa não. Pai, eu quero em nome de Jesus te glorificar e te exaltar, porque o Senhor quer reconstruir, ó Deus, áreas da nossa vida que estão destruídas. Neemias, ó Deus, teve a consciência da realidade e por isso, ó Deus, ele teve, ó Deus, a observação. Mas ele não ficou só na observação. Ele, ó Deus, teve o próximo passo, que foi a ação. Muitos de nós sabemos que precisamos mudar, sabemos que tem áreas da nossa vida que precisam ser restauradas, ó Deus, consertadas, porque estão destruídas totalmente. E o Senhor tem, ó Deus, trazido essa palavra no dia de hoje para reconstruirmos, ó Deus, áreas da nossa vida, ou quem sabe toda a nossa vida espiritual, ó Deus, que está com os muros, ó Deus, espirituais quebrados e destruídos. E para isso, Senhor, nós precisamos, ó Deus, crer que o Senhor é o Deus quem vai nos fazer prosperar, pois a Tua palavra nos disse, ó Deus, que podemos ter todos os recursos e conhecimento do mundo, mas se o Senhor não fizer, é vão o trabalho nosso. Por isso nós, ó Deus, reconhecemos a nossa carência, a nossa dependência, reconhecemos, ó Deus, que precisamos do Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso socorro, bem presente no dia da angústia. Nós precisamos do Senhor, vem nos ajudar, Pai, porque sozinho nós não vamos conseguir conquistar áreas da nossa vida que estão destruídas, sonhos não vão ser alcançados, metas não vão ser alcançadas, ó Deus, áreas da nossa vida não vão ser restauradas. Por isso, em nome de Jesus, eu suplico o favor imerecido do Senhor nesta noite. Vem nos ajudar, Pai, vem nos fortalecer, vem renovar a nossa fé, a nossa esperança, ó Deus, porque sempre quando a gente quer fazer alguma coisa para o Senhor, quer mudar alguma coisa na nossa vida, vão aparecer Sanbalates e Tobias, Gessens, que vão tentar, ó Deus, nos desanimar, que vão tentar, Senhor, ó Deus, trazer empecilho, trazer zombaria, dúvida, medo no nosso coração. Mas a nossa resposta deve ser não a desistência, mas, ó Deus, a perseverança.
que possamos, ó Deus, perseverar. Não deixa, Senhor, o teu povo desistir do plano, do projeto, do propósito que o Senhor colocou no coração de cada um aqui, porque a tua palavra diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daquele que persevera pela fé. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós não podemos abrir mão da promessa e do propósito que o Senhor falou no nosso coração. Por isso, Senhor, nos ajuda a lutar contra Deus, contra aqueles, ó Deus, que se levantam, ó Deus, contra os projetos do Senhor na nossa vida, aqueles que tentam nos desestimular, ó Deus, e tentam, ó Deus, nos desanimar. Neemias tinha certeza da vitória, porque tudo que começa com o Senhor tem a certeza de sucesso. A certeza de sucesso é de 100%. E eu tenho certeza absoluta que esse homem e essa mulher que hoje me viu e me ouviu, ó Deus, e ouviu a sua palavra, eles terão sucesso naquilo que eles estão colocando diante do Senhor, porque se o Senhor estiver por nós, quem será contra nós? Que a graça do Senhor seja sobre nós, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, ao retornar para casa, e que o seu nome, ó Deus, seja glorificado nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. E aí, Kevin, estou bom ainda para pregar? A Kelly, estou praticando. A Kelly congregou conosco, nós congregamos muito tempo juntos, e hoje ela veio nos visitar. Feliz de ter você aqui, ver você aqui novamente. Vem, eu sei que é mais longe, mas o dia que der, você vem. Amém? Nós estamos orando para lá. Você está morando lá ainda naquele mesmo lugar? Estou morando lá no Rio José. Bem pertinho. Amém? Então que Deus te abençoe. Caso você queira, possa dizimar, ofertar, nós vamos colocar uma música ali e você vai ofertar e dizimar, se assim Deus propor no seu coração. Vamos lá? E minha assessora parlamentar ali é só Jesus. Já foi, já. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus. O tocador de bateria está vindo ali. Foi deixar ele tocar agora. Né, Eduardo? Vem aqui, pastor. Amém? Aí. Vamos orar? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ei, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Deus abençoe a Kelly. Amém. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, que o Senhor nos guarde e nos proteja, que o Senhor, ó Deus, nos livre do mal e retornar para casa, que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida e que, ó Deus, o seu Espírito, ó Deus, nos conduza em vitória para nós, ó Deus, possamos, ó Deus, reconstruir e desfrutar da vitória que o Senhor tem para nós. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Amém? Amém? É verdade, no nome de Jesus. Quer bater lá?